Arroi tripulantes, aqui é a Paty, sejam bem-vindos a esse canal. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre passagem aérea. Bom, a companhia paga, a Harding Retail paga, não paga, como que funciona, né, essa questão de voos, né, para uma empresa terceirizada. Bom, primeiro contrato, a Harding Retail, ela paga a sua passagem, né, o seu voo e o hotel que você vai ficar, por exemplo, se você precisar fazer uma pernoite ou ficar determinado tempo, né, no hotel, numa cidade específica, né, geralmente próximo do porto onde você vai embarcar. Por exemplo, no meu caso, né, a companhia, ela bucou um hotel em Tenerife, né, que eu embarquei no porto de Tenerife, e como houve nessa questão de mudar o barco que eu ia viajar, que eu ia embarcar, ela adiou, né, o meu embarque e eu tive que ficar esperando, né, o próximo navio chegar. Na verdade, nem era a rota dele, né? Ele passou porque houve um acidente no navio, né, envolvendo o crew member. E aí ele passou por Tenerife, acho que para resolver questões também burocráticas, né, no desembarque de dois dos tripulantes que, né, ocorreu aí um fato bem triste a bordo. Então eles, na verdade, passaram por Tenerife, me pegaram e eu embarquei aí. Fiquei 5 dias no hotel, né? Então eles não cobram o hotel, né? Mas eles vão sim cobrar a passagem depois, né? Então, como eles cobram a passagem no primeiro contrato ever com a Harding Retail ou Harding Brothers, mesmo nome, ela vai descontar o valor, metade do valor da sua passagem. Então, eu já ouvi pessoas falando que, por exemplo, descontaram US$ 400, outros falando que descontaram US$ 200, né? Isso vai depender o valor da sua passagem, digamos que dependendo de onde você está saindo, né, do seu país, da época, né, de que você vai pegar esse voo, então vai alterar ali o valor, né, na passagem, o valor total, vai influenciar e eles vão também, né, nesse caso, descontar aí de acordo com, tá? Então é muito importante ter isso em mente que vai sim ser descontado esse valor da passagem, só que no primeiro contrato é metade, tá? Para o segundo contrato, a empresa Harding, ela desconta já um valor menor, menos da metade, né? Então eu ouvi falar em 25%, né, do valor da passagem, do valor total da passagem, né? Então, não sei se é verdade, são rumores, mas já é melhor, né, do que descontar o valor total. Com o terceiro contrato em diante, então ela já passa a não cobrar mais nada, ou seja, ela passa a não descontar mais nenhum, né, centavo, nenhum penny da sua passagem, tá? Então, vamos recapitular. Passagem aérea, né, independente de qual país você esteja saindo ao redor do mundo, né, em qual você esteja embarcando, ela vai pagar a sua passagem da sua casa até o porto que você vai embarcar, incluindo o hotel ou não, né? Isso tudo vai depender. Ela desconta 50% no primeiro contrato, no segundo contrato ela vai descontar menos da metade, né? Então aí geralmente em torno de 25, pode ser até 30%, tá bom? Terceiro contrato em diante, não desconta nada, né, da passagem para embarcar. Ela paga, você terminando o contrato, ela paga, né, a sua passagem de volta aí de repatriação. Ela só desconta, né, esse valor de passagem de volta se você pedir resign, né, sign off, antes de terminar o contrato e não cumprir os 15 dias prévios, tá? Então, isso é um fato muito bom da Harding Retail, que, por exemplo, às vezes você não se identificou, né, com aquele barco, com aquela equipe, com aquela rotina, a rotina do barco, a rotina do shopping. Então você quer desembarcar ou aconteceu alguma coisa, né, familiar, aí já é outra questão. Mas, em geral, não gostei, pronto, resolvi ir para casa. Eles pedem para que você pelo menos dê um aviso prévio de 2 semanas, né, que seria aí um cruzeiro. E que o que é um cruzeiro, né, você esperar. Eu sei que se a situação estiver muito difícil, né, então você puder pagar sua passagem de volta, né, eles não vão te segurar, tá? Então, vão cobrar a sua passagem de volta, ou seja, o que você receber, né, ali, eles vão descontar a sua passagem.
Então, eu trabalhei um mês, né, e vão descontar aí desse um mês trabalhado esse meu voo de volta para casa se eu não cumprir os 15 dias prévios, né, essas 2 semanas. Tá? Então, é muito importante ter isso em mente, né, porque a empresa, ela, né, no caso, eu não sou aqui, né, eu não estou fazendo apologia a nenhuma empresa, eu não sou fã de nenhuma empresa, mas assim, a empresa ela dá oportunidade, né, e no caso, se você precisar voltar para casa, como Family Compassion, né, ela vai te dar aí, parece que em torno de 15 ou 20 dias, para você ficar em casa, resolver o que tem que resolver e voltar para o navio. Passou esses 20 ou você não conseguiu voltar para a companhia por algum motivo, parece que o contrato é terminado, né? Então, esse Compassion Living também é diferente, tá? É, então, fica bem atento, né? Se você não conseguir terminar o seu contrato, para que você tenha esse dinheiro aí, né? Ou então, para que pelo menos você não conte com esse dinheiro depois que você saiu do barco, né? Porque se você não deu o aviso prévio, neca de pitibiriba, eles vão descontar, né, esse voo, independente de qual porto. Se for um porto que a passagem seja muito cara, eles vão descontar seu salário, né? E sem chorumelas. Se você pedir compassion, né, o living compassion, porque aconteceu alguma coisa, né, de emergência na sua família, Deus livre, né, ou por exemplo, alguma questão, geralmente é por family compassion, né, que a gente precisa deixar o navio às pressas. Então, nesse caso, a companhia vai te dar um tempo, né, e aí ela vai pagar a sua passagem. E nesse caso, né, quando voltar, né, ela vai também ela vai comprar sua passagem para você voltar. Parece que ela só não paga passagem, por exemplo, se você quiser ir de imediato, assim, falando, não, eu tenho dinheiro, eu vou desse porto, eu quero me desembarcar nesse porto aqui já, agora, né? Então, porque a companhia, ela precisa ter um tempo hábil aí para ela verificar voos, ver o que é melhor, né? No caso, para a companhia, assim, ela na verdade vai ver primeiro para ela, né, o que seria melhor, porque as companhias elas têm também, né, essa questão de ter uma parceria aí com as companhias aéreas, então as armadoras, né, ou também as terceirizadas, elas têm esses trâmites, então ela precisa desse tempo hábil para gerenciar toda essa questão de voo para tripulante. Mas se você tem o dinheiro disponível, falando, não, eu quero desembarcar nesse porto, né, também acontece, isso pode acontecer, né, e a companhia, no caso, né, te dá esse tempo aí para você voltar. Passado isso, se você não conseguiu voltar, né, passada essa data, aí tudo vai depender de como que vai ser articulado entre o e-mail né, entre scheduler e o tripulante, né? Então, nada é garantido nessa vida, né? Existem vários percalços que podem acontecer aí durante o contrato, mas que vocês estejam preparados para tudo, né? Então, com Harding Retail, eu sempre digo, estejam preparados para tudo, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Tá? Então, nós não estamos trabalhando para uma companhia armadora, né? Não é a companhia de cruzeiros em si, é uma empresa terceirizada, né? Então, ela compra ela está prestando serviço para as armadoras, né? Então, ela está nos pagando e também, né, a companhia, a P&O, né, tem aí esse trâmite, a P&O ou outras empresas, né, outras armadoras, né, tem esse trâmite aí também, porque tem o RH da P&O, né, tem o RH da Carnival, tem o RH da Princess, então tem toda uma questão aí logística, né, que envolve quando o tripulante vai sair, né, de Living Compassion, de férias, né, então vocês estejam preparados, tá bom? Só isso que eu digo. Eu acho que ficou claro com essa questão de passagem, é o que eu queria colocar, porque algumas pessoas têm muito essa dúvida em mente, né, com relação, porque assim, é tanta coisa, tanta informação antes de você sair de casa, que às vezes a gente não pensa nisso, né, a gente só vai pensar nisso depois que chega, né, lá o seu payslip, e aí você vê que tá descontando aí $500, $500 da sua conta e você nem. Mas aí vem descrito, obviamente, né? Vem tudo descrito bonitinho. Mas assim, você leva um susto pensando que vai receber o seu salário cheio e na verdade não. Ali já no segundo mês, geralmente, né? Você recebe esse descontaço aí. Porque é o segundo mês. Eles falam, né? Antes de embarcar em uma reunião, né? Que nós temos com
o pessoal do RH, eles falam que é porque às vezes você está embarcando no final do mês, né? E aí você vai receber como eu recebi, $70, $100. Não dá para eles descontarem a passagem daí, né, gente? Então, o que eles fazem? Eles deixam para descontar no segundo salário, né? Não, às vezes não é nem, pode nem ser o segundo mês de trabalho, mas é o segundo salário, o segundo pagamento, né? Então aí eles vão descontar essa pedrada, né? Ou não, ou de repente você tenha sorte e eles contem menos da metade, né? Para que vocês estejam alertos, tá? Então é isso que eu queria, né, explanar. Deixem aqui nos comentários o que você gostaria de saber sobre a empresa Harding Retail ou a P&O Cruises. Futuramente vou fazer mais, né, vídeos falando sobre a P&O em si, como está sendo, né, essa experiência nessa companhia que eu nunca havia trabalhado antes. Então é isso por agora. Beijos!